Olá, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para mais um devocional da semana e continuamos aqui olhando para a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Eu falei ontem sobre Efésios capítulo 5, verso 18 a 20, falando ali da ordem de Deus, da gente se encher com o Espírito Santo. Então, se você não assistiu esse vídeo, você pode procurar ele, tá lá no canal do YouTube, tá bom? Mesmo lugar onde eu vou postar esse aqui. Então, se você chegou nesse, você também tem o outro para você achar aí no canal. Paulo vai então falar agora sobre algumas ações, como eu tenho falado, de como viver em família. E hoje eu queria ler apenas um versículo para vocês, que é Efésios capítulo 5, verso 21. Porque esse versículo é importante. Ele vai dar base para nós, para que vocês saibam o que Deus quer de você com família. E aí ele vai falar depois do versículo 22 em diante, até o capítulo 6, qual o papel de cada um dentro da família. Mas ele começa no verso 21 dizendo assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Certo? Verso 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. É sobre isso que eu quero falar para você. Sobre a ideia de se sujeitar. Eu sei que isso é muito difícil nos dias de hoje. É uma palavra muito complicada. Porque a gente vive numa sociedade onde as pessoas não ensinam mais a questão da sujeição. A sociedade hoje ensina muito pelo contrário. Ensina que você tem que fazer com que os outros se sujeitem. Você tem que ser o primeiro. Você tem que ser o maior. Então, pessoas pagam muito dinheiro para assistir coaches que vão falar para você que você tem que ser grande, que você tem que ser poderoso, que você tem que ser brilhante, que você tem que fazer acontecer, né? Então hoje a sociedade não é ensinada mais que a gente precisa olhar para o outro e se sujeitar. A sociedade hoje ela é voltada para o egoísmo, né? O humanismo, é o homem no centro de tudo. As pessoas vão à igreja, essa igreja podem dar alguma coisa a eles. Você procura a melhor igreja, porque você quer usufruir da igreja. Você procura as coisas onde você quer usufruir das coisas. Você sempre vai procurar o melhor, porque você quer que aquilo seja bom para você. Você não tem a mentalidade, a sociedade hoje não é construída para ter a mentalidade que eu vou a um lugar porque eu quero oferecer algo para esse lugar. Então, quando a palavra de Deus vem falar para você, olha, deixa de ser egoísta, deixa de pensar em você e começa a pensar além de você, é uma mudança muito drástica no pensamento humanista que a gente vive hoje. E as pessoas têm muita dificuldade. Inclusive, dentro da igreja, há muita dificuldade de obedecer a isso. Há muita dificuldade de olhar para o outro. Eu costumo dizer que o mundo é egoísta. O mundo, então, é egocentrismo puro. O que se ensina no mundo? O egocentrismo. É olhar para si, é buscar as coisas melhor para si, é vencer, é se desafiar e alcançar. Na verdade, muitas vezes ultrapassar o outro, passar por cima do outro se necessário. O que o Evangelho ensina? O Evangelho não ensina o egocentrismo. O Evangelho ensina o outrocentrismo. Onde o centro não está em você, o centro está no outro. Eu vivo para o outro. Jesus viveu para o outro. O Evangelho está cheio de ensinamentos sobre o outro. Orai-vos uns aos outros. Se submetei uns aos outros. Né? Servi uns aos outros. Olha, o que Jesus fez na ceia? Quando os discípulos estavam reunidos para tomar ceia, foi ele que foi à frente, pegou uma toalha, pegou uma bacia d'água e disse: deixa eu servir vocês. Aquilo é um exemplo para você, é um exemplo para mim. Como tem que ser minha vida? Minha vida tem que ser de servir. Eu preciso olhar para o outro e dizer: eu preciso servir você. Então, dentro do lar, a Bíblia vai falar para nós, submetam-se uns aos outros no temor de Cristo. Saiba qual que é a sua posição dentro do lar e sirva dentro do lar na sua posição. Ocupe isso. Porque quando você entender o que você foi chamado para ser dentro da sua casa, você vai entender o que você vai ser chamado para fazer dentro da igreja. Porque a igreja vai ser um reflexo da sua casa. De famílias bem orientadas pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, elas vão produzir uma igreja diferente, uma sociedade diferente. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, e Paulo diz: servir, se submetei, essas ações de se submeter e de servir requer de nós olhar para alguém e dizer: ele é maior do que eu. Se ele é maior do que eu vou servi-lo com alegria. E às vezes não é porque ele é maior do que eu, porque ele merece. Ele é maior do que eu, porque Deus o colocou na posição de estar maior que eu. Simples assim. Então, quando Deus olha para você e diz: sirva na posição que você tem, é para servir por causa dele. A gente não serve por causa do outro só, a gente serve por causa de Cristo. A gente serve alguém por causa de Cristo. A gente serve alguém porque aquele alguém, para nós, representa o próprio Cristo. Essa é a atmosfera da igreja, essa é a ideia do evangelho, essa é a ideia da vivência dentro da família. Então, quando nós olhamos para dentro das famílias hoje, nós precisamos olhar para um grupo de pessoas que vivem juntos e estão ocupando seus espaços no propósito de Deus de servir uns aos outros. De buscar servir um ao outro como se o próprio Cristo estivesse sendo servido. Então, a minha pergunta é: você consegue se submeter? Você consegue olhar para uma outra pessoa e servir essa pessoa? Você consegue olhar para dentro do seu lar e entender que Deus te deu uma posição para servir ao lar?
E se você tem essa posição e você já enxergou isso, você tem feito isso? Você tem assumido a sua posição que Deus te deu no lar para que o teu nome, para que o nome de Cristo seja glorificado? Já pensou sobre isso? Porque é disso que nós vamos tratar nos próximos dias. O que é o papel da mulher? Qual é o papel do marido? Qual é o papel dos filhos? Qual é o papel dos pais? Como é que a gente realmente vive família de acordo com as Escrituras? Não é de acordo com o mundo, porque o mundo vai dizer para você várias coisas diferentes. O mundo vai dizer para a mulher que a mulher, ela é hoje quase que vive sozinha, ela não precisa de nada, né? O homem só atrapalha, né? O mundo vai ensinar isso para as mulheres. Liberte-se! É por isso que hoje em dia há um grande número de casamentos que não dá certo. Já falei isso aqui em outro momento. Não tem mulher, não tem marido e mulher. Tem duas pessoas tentando liderar a casa e se engalfinhando para assumir o poder. Qual é o teu papel? O que Deus quer de você no serviço? No submeter-se uns aos outros. Marido, mulher, filhos. Cenas do próximo capítulo. Peço que você continue acompanhando aqui as nossas devocionais. Essas devocionais trazem para você a palavra de Deus. Muitas vezes elas não vão trazer uma palavra que você quer ouvir. Você não tem aqui um coach dizendo para você que tudo vai ser bonito e vibrante na sua vida. Eu seriamente quero trazer para você o que a palavra de Deus diz. Deus está interessado em mudar o teu coração para que você viva em família e glorifique o nome dele. Vamos orar por isso. Senhor Jesus, abençoa as famílias. Abençoa o marido, abençoa a esposa, abençoa os filhos. Abençoa a nossa mente, ó Deus. Ajuda-nos a ver a tua palavra, aquilo que tu queres, não aquilo que o mundo nos ensina. Ajuda-nos a morrer para nós mesmos e a viver para o Senhor e para o outro, para que o teu nome seja glorificado. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e nos vemos na próxima. Um grande abraço.